Vegapunk é o homem mais inteligente do mundo e já ajudou inúmeras vezes o governo mundial criando várias tecnologias novas, mas depois de toda essa ajuda, o governo agora quer o Vegapunk morto e contatou pessoas para irem atrás dele. Além disso, tivemos o segredo do Vegapunk revelado e qual o significado do seu corpo. Então você quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Bom galera, hoje eu vou te mostrar o capítulo 1062 de One Piece, e esse capítulo revelou muita coisa sobre o Vegapunk, além de novas tecnologias, e esse capítulo também já deu uma sequência do que vai acontecer neste novo arco, e esse arco vai ser bem nostálgico. Mas então, vamos agora para o capítulo 1062, que se chama Aventura na Terra da Ciência. O capítulo começa logo depois de onde o último capítulo terminou, com os chapéus de palha sendo salvos por um robô gigante controlado pelo Vegapunk que mostrou ser uma jovem garota. Então o Franky, ao ver aquele incrível robô e também o Vegapunk, fica muito empolgado e grita com ela dizendo que o Vegapunk é o seu ídolo e que ele passou 2 anos na sua cidade natal em Baltimore e até mesmo passou em seu laboratório para investigar e estudar as suas criações. O Franky percebe que aquele robô é muito grande e, mais empolgado ainda, ele se pergunta quantas vezes ele é maior que o seu General Frank, uma de suas maiores invenções. E enquanto isso, o Sanji, como sempre, fica encantado com a beleza do Vegapunk, dizendo que ela é uma mulher deslumbrante. Nessa hora, a Robin questiona que essa é a primeira vez que ela ouve falar do Vegapunk ser uma mulher. Além de que ela também é muito jovem e o Vegapunk já tem uma carreira de cientista há muito tempo. E por isso, o que ela disse de ser o Vegapunk não faz o menor sentido. Mas então a garota Vegapunk começa a explicar para eles. Ela fala que ela não é o corpo original Stella, que ela é o Punk 02, o Vegapunk Lilith. E aqui Lilith é escrito como mal, que ela é um Vegapunk maligno. Então ela continua a falar com eles. Ela diz que sempre gasta todos os fundos da sua pesquisa, então se eles derem para ela todos os seus objetos de valor, ela vai permitir que eles vão embora, mostrando que ela persegue piratas para roubá-los e conseguir pagar as suas despesas. Mas ao ouvir isso, a Nami se enfurece. Ela então grita com a Vegapunk Lilith que isso não é justo, e se ela os resgatou, deveria fazer isso direito e não cobrar eles por isso. Com isso, a Vegapunk começa a ficar furiosa, e gritando ela fala para a Nami que isso não é um resgate. Ela diz que essas águas são perigosas e é praticamente impossível invadi-las, e que se eles resistirem e não quiserem pagar, serão afundados sem questionar. E nessa hora, assim que ela diz isso, bestas marinhas ciborgues se levantam em volta do chapéu de palha. Todos eles são experimentos do Vegapunk, assim como o tubarão ciborgue do capítulo anterior. E assim que essas criaturas emergem da água e estão prontos para atacar, a Vegapunk Lilith recebe uma ligação. A outra pessoa no telefone a questiona sobre o que ela está fazendo e por qual motivo ela sempre insiste em saquear, que era para ela pelo menos ter orgulho como um cientista. A pessoa no telefone então fala que essas pessoas que ela está tentando saquear são os piratas do chapéu de palha, uma tripulação que recentemente recebeu o título de Tripulação Imperador, e que eles não vão se render tão facilmente. Ao ouvir isso, a Vegapunk Lilith fica ainda mais empolgada. Ela diz que pelo fato deles serem conhecidos e uma tripulação perigosa, eles devem ter bastante tesouros, mas a pessoa no telefone diz que mesmo assim ela cometeu um grande erro. Isso surpreende a Lilith, já que ela o cercou com seus ciborgues monstros marinhos, mas a pessoa no telefone
telefone, diz para ela não o subestimar. Ele manda ela olhar para o espadachim do bando e explica que ele é o caçador de piratas Zoro e que a sua recompensa é de 1 bilhão e 111 milhões de berries. Ele percebe que o Zoro está muito calmo, mesmo estando cercado, e fala que isso é porque ela está ao seu alcance, e ele pode acabar com ela em apenas um instante. Ele também fala que o mesmo vale para Nico Robin, que também pode atacá-la a qualquer momento. A Vegapunk Lilith então percebe que baixou a guarda e que por causa do Frank empolgado por conhecer o Vegapunk e o Sanji apaixonado por ela, isso passou uma falsa sensação de segurança, mas nessa hora o Zoro fala com ela. Ele diz que tem algo que ele quer dela, então é melhor ela se comportar. E ouvindo o pedido do Zoro, a pessoa no telefone diz para levar o chapéu de palha até ele, porque ele tem interesse em conhecê-los, revelando ser o Punk 01. O Vegapunk Shaka, o Justo. Só é mostrado a nuca do Shaka e ele parece usar um capacete. A cena então muda para o Luffy, a Bonnie, o Jinbe e o Chopper, que tinham se separado da tripulação no capítulo anterior e já tinham chegado à ilha Egghead. O Luffy está conversando com a Bonnie. Ele pergunta se ela já esteve ali antes, e ela responde que sim, que ela já esteve ali quando era criança, e que voltou àquele lugar agora procurando respostas do Vegapunk. Ela explica que o seu pai foi transformado em um ciborgue pelo Vegapunk, e que ele perdeu completamente os seus sentidos, e a essa altura ele nem ao menos sabe quem ele é. Ele é somente uma arma viva agora. Enquanto ela diz isso, a imagem do Kuma aparece de fundo, mostrando que o seu pai é o Bartolomeu Kuma, o pacifista. O Kuma já foi o rei do reino Sorbet, mas por algum motivo ele deixou seu reino e se juntou aos revolucionários, e mais tarde também, por motivo desconhecido, ele se ofereceu ao Vegapunk para ser o seu experimento. Isso quer dizer que a Bonnie é a princesa do reino Sorbet, e que ela só se tornou uma pirata para resgatar o seu pai e fazer ele voltar ao normal. Isso também explica o motivo do governo mundial estar atrás dela. Ela deve conhecer mais das motivações do Kuma e provavelmente sabe de algo que o governo mundial não quer que ninguém saiba, então por isso eles estão atrás dela. O Luffy junto com a Bonnie, o Jinbe e o Chopper então sobem uma escada e chegam à superfície da ilha Egghead. E assim que eles chegam na superfície, eles se deparam com um reino totalmente futurista e tecnológico. As casas possuem formatos diferentes, com o nome Vegapunk escrito em vários lugares. Inclusive tem escrito SSG no topo, mostrando que essa é a base de operações do Vegapunk. Esse lugar também tem robôs gigantes, peixes voadores e um dragão espacial. E quando Luffy vê o dragão, ele fica muito animado e no mesmo instante corre em direção ao dragão para montar nele, esticando seu braço e entrando direto na boca do dragão, deixando todo mundo preocupado pelo Luffy ter sido comido. Porém, o Luffy acabou passando direto por dentro do dragão, atravessando como se ele não existisse. Então Luffy cai no chão confuso e tenta entender o que aconteceu. Mas nessa hora, a Bonnie grita para todos apontando para um pote gigante de sorvete. E imediatamente o Luffy, a Bonnie e o Chopper pulam em cima do sorvete para comer, enquanto o Jinbe grita com eles para tomarem cuidado porque pode ser uma armadilha. Mas, mais uma vez, eles passam direto pelo sorvete e não conseguem pegar nada. O Luffy fica extremamente furioso sem entender nada e começa a achar que eles estão mortos e não sabem disso. E como fantasmas, eles não conseguem tocar em nada. Mas a Bonnie, analisando a situação, explica que aquilo é apenas um holograma, uma imagem 3D feita de luz que geralmente se vê em um mundo de fantasia, e por isso eles não conseguem pegar, porque aquilo não é algo real.
Ao ouvir isso, o Luffy já estava tão furioso e chorando com a comida falsa que estava quase entrando na sua forma Gear 5. Mas então ele percebe que o dragão também era um holograma e por isso ele passou direto por ele. Além disso, todos os outros seres da ilha, como os peixes voadores e também o robô gigante, são hologramas. Então, nesse momento, o Chopper chama eles e mostra uma máquina com vários botões com fotos de comida. Mas a Bonnie já não acreditava mais em nada e manda o Chopper desistir, que tudo na ilha era falso. E enquanto eles estão conversando, o Jinbe percebe que aquela é uma ilha de inverno, mas dentro da ilha o clima está totalmente diferente. E enquanto ele dizia isso, barulhos de pegadas ecoavam, e uma garota gigante quase do tamanho do Kaido, usando jato nas costas e orelhas de carneiro, aparecia na frente deles. Ela explica para o Jinbe que na verdade aquela é sim uma ilha de inverno, mas o ambiente do reino está programado para o modo tropical, que com a sua invenção de ar-condicionado para uma ilha inteira, é possível especificar e regular a temperatura de uma área, até mesmo abaixo do solo. E essa tecnologia de mudar o clima, junto com as ilusões, me lembrou muito do clima Tate da Nami. Ela até um certo ponto também consegue mudar o clima, além de que ela também pode criar clones falsos seus com a reflexão da luz. Talvez esse equipamento usado na ilha seja uma versão maior e bem mais poderosa do clima Tate, que pega uma área bem mais ampla e tem mais possibilidades. Enquanto a garota explica como o clima da ilha funciona, o Luffy se aproxima dela, perguntando se ela também é só um fantasma, e então acerta um soco bem no meio do seu peito. Mas, diferente dos outros, o soco não atravessou, ele acertou direto, mostrando que ela era real. Então, furiosa por isso, ela acerta um soco no Luffy, arremessando ele até a máquina com botões de comida. E assim que o Luffy bateu na máquina, ele apertou os botões com impacto e várias comidas começaram a sair. Então, imediatamente percebendo que as comidas era real, o Luffy se levanta e junto com a Bonnie e o Chopper, eles vão comer apertando vários botões ao mesmo tempo. A garota então explica que aquela é uma máquina para cozinhar sem um cozinheiro. Ela prepara todas as comidas sozinha e que contanto que haja ingredientes, pode servir até 500 tipos de refeições em um único minuto. Mas a garota diz que mesmo que essa máquina possa fazer tudo isso, a falta de engenheiros faz com que eles não consigam produzir mais dessas máquinas. Enquanto diz isso, o holograma de dragão espacial passa perto dela e, enfurecida, ela acerta um soco no dragão. Mas, diferente do Luffy, o soco dela realmente acerta o holograma. Ela então começa a explicar que assim como o ar-condicionado, os sensores dos hologramas conseguem detectar seres vivos e interagir com eles, e que com a sua luva ela consegue interagir com a luz e tocar ela como se fosse algo físico, como um objeto real. Ela também fala que se tivesse mais dinheiro, ela poderia dominar todo o clima, que o mundo precisa de mais fundos para a tecnologia, mas ela não tem recursos suficientes. Ao explicar tudo isso, o Jinbe, que também estava comendo junto com o Luffy e os outros, olha para a garota e pergunta quem ela era. E a garota responde que apenas um humilde cientista gênio e que seu nome é Vegapunk, revelando ser o Punk 06, a Vegapunk Atlas, a violenta. Nessa hora, a Bonnie então olha com um olhar de fúria, se perguntando se isso é realmente verdade, enquanto Luffy e o Chopper ficam completamente chocados. O Luffy se lembra que o Kobe já tinha falado sobre o Vegapunk com ele antes, ainda no final de Water 7, quando explicou sobre os navios que podiam navegar pelo Calm Belt graças à tecnologia do Vegapunk.
A cena então corta para o Novo Mundo, em um navio da marinha navegando pelo mar e se aproximando da ilha Egghead, a mesma ilha que os Chapéus de Palha estão. Dentro deste navio estão a bordo o Rob Lucy, a Stussy e o Kako, 3 agentes da CP0. O Kako está explicando para eles que o Vegapunk ainda é apenas uma pessoa só, mas por causa da sua falta de tempo, ele teve a ideia de se dividir em 6 pessoas. Então existe 6 Vegapunks chamados de satélites pelo Kako, e cada um deles parece ter a sua própria personalidade. O Vegapunk 1 é o Shaka, o justo, e parece ser o mais sensato dos que apareceram até agora. O Vegapunk 2 é a Lilith, a maldade, e mostrou enganar as pessoas, roubar e até mesmo atacar se for necessário. O Vegapunk 3 é o Edson, o talento. O Vegapunk 4 é o Pitágoras, a sabedoria. O Vegapunk 5 é a Atlas, a ira, e ela mostrou ser bem paciente e se enfurecer por qualquer coisa. E já o Vegapunk 6 é o Yoki, o desejo. Neste capítulo foi mostrado apenas 3 Vegapunks, e o Vegapunk do talento, o Vegapunk do conhecimento e o Vegapunk do desejo ainda não apareceram. E esse nome dos clones do Vegapunk, que é Vegapunk mais um adjetivo que é uma personalidade que ele tem, me lembrou de Punk Hazard. Hazard significa perigo, e se na verdade o nome da ilha for Vegapunk Hazard, isso poderia indicar um 7º Vegapunk. Ele pode estar em algum lugar da ilha, ou até mesmo ser a própria ilha, já que o Vegapunk mostrou ser capaz de fazer coisas impossíveis, e esse seria o Vegapunk Hazard, o perigo. Outra coisa interessante é o corpo original do Vegapunk. Ele foi chamado de Stella, que significa estrela celestial em latim. Além disso, todos os nomes dos outros 6 corpos têm alguma relação e um significado com a lua e com constelações. Isso pode significar alguma coisa. Então, continuando o capítulo, vemos um serafim do Kuma com asas negras lunarianas e uma estrela enorme no peito atrás dos membros da CP0. O Rob Lucy diz para o Kako e a Stussy que as suas missões é devolver esse serafim para o Egghead e também eliminar todos os Vegapunks. O Kako fala para eles que o laboratório do Vegapunk está cheio de itens valiosos e por isso é para tomar cuidado. E enquanto isso, Rob Lucy está pensando por que ele recebeu a missão de matar o homem mais útil do mundo e se pergunta se isso tem a ver com o recente incidente de Lulusia, um incidente que o Win apagou essa ilha do mapa que aconteceu poucos capítulos atrás. A Stussy então diz para o Lucy que ele não deveria ficar questionando essas coisas, e o Kako fala que ele pode os colocar em perigo. E assim, o plano silencioso e impecável da CP0 para matar o Dr. Vegapunk começa. E bom galera, pelo jeito que o capítulo está indo, o Luffy com certeza vai ter mais um confronto contra o Lucy, e o Zoro pode ter mais um contra o Kako. Além disso, ainda não sabemos se a CP0 vai realmente conseguir matar o Vegapunk. Esse arco parece ser bem interessante. Mas bom galera, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, eu só peço que você deixe o seu like, porque isso me ajuda muito. E também, se você não quiser perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, todos os novos vídeos vão chegar aí para você. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!